E vamos embora, menino. Vamos lá. Então, as garras da felina me marcaram o coração. vamos começar a nossa aulinha de revisão, né? Teminha na lousa para os senhores e para as senhoras. Eu botei só os três gerais, mas vou apagar para a gente poder ficar anotando coisas maiores, certo? Só para a gente lembrar, avaliação parcial, a gente vai ter 3 conteúdos para serem estudados. Totalitarismos, Segunda Guerra Mundial, Era Vargas, parte 1, certo? Entre a parcial e a bimestral, a gente basicamente vai visualizar o resto da Era Vargas. Então, eu queria já oferecer um presente para vocês para o nosso começo de conversa. Era Vargas não cai na nossa avaliação parcial. Vai cair só na avaliação bimestral e aí a gente vê a Era Vargas inteira, beleza? Então, basicamente, para avaliação parcial, Segunda Guerra, totalitarismos. Para avaliação bimestral, Era Vargas, certo? Então vamos arrochar o nome. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu tava morrendo de saudade de fazer isso aqui, ó. De colocar meu nome no quadro, né? Que toda aula eu gosto de começar colocando meu nome, a disciplina, o dia que a gente tá, e fazer tempo que isso não acontecia. Então eu tô muito feliz. Eu acho que é por isso que eu tava empolgado na coisinha, certo? Mas vamos nós. Então, quando a gente fala sobre os chamados totalitarismos, nós estamos nos referindo especificamente a quê? A um movimento de extrema direita. Com fortes características conservadoras que vai chegar ao poder principalmente após o final da Primeira Guerra Mundial. Denis, eu posso falar que a União Soviética também foi um regime totalitário? Posso sim. Só que o centro do nosso assunto nessa avaliação são os regimes de extrema direita chegando ao poder. Ah, Denis, então é porque tu está querendo passar pano para a extrema esquerda. Não, é porque a gente vai estudar em um outro momento. A gente já estudou a Revolução Russa e depois nós vamos estudar o chamado socialismo real. E aí a gente vai ver uma série de questões relacionadas à União Soviética, ao governo interno, aos problemas econômicos e como a União Soviética chega ao seu final, principalmente a partir de demandas populares por mais liberdade, por mais direitos, por mais participação social. Beleza? Então, assim, aqui a gente vai centrar naqueles que vão chegar ao poder ao final da Primeira Guerra Mundial e que, por conta disso, vão criar as bases, criar as condições políticas, sociais e econômicas que serão responsáveis pelo início da Segunda Guerra Mundial, beleza? Eu vou deixar aqui aberto o chatzinho também. Então, sempre que ficar alguma dúvida, vocês já comentam no chat, eu já visualizo, certo? Se quiser interferir através de áudio, também sintam-se livres. Não tem problema não, tá? Deixa eu colocar o Dino aqui, ó, ficar aqui pertinho de mim, certo? E vamos nós. Então, falei em totalitarismos, eu estou falando de um movimento de extrema direita, principalmente ligado a pautas conservadoras, que vai chegar ao poder no final da Primeira Guerra Mundial. E eles vão chegar ao poder onde? Nas principais nações derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Alemanha, Itália. Aí eu tenho 2 países que também são na Europa, que eles não perderam a Primeira Guerra Mundial, porque não se envolveram diretamente nela, mas que vinham passando por uma gravíssima crise econômica, que eram Portugal e Espanha, ou os países ibéricos. E vai entrar aqui no meio da nossa lista, dessa galera que vai construir a Segunda Guerra Mundial, um país extra, né? Ele não vai estar na lista aqui como é que eu posso dizer? Ele não vai entrar na lista como um dos países totalitários, apesar de viver uma monarquia que à época tinha poderes basicamente absolutos, que é o Japão.
O caso do Japão é um pouquinho diferente e eu vou explicar ele já já, beleza? Mas vamos nós. O que é que esses países aqui têm em comum? Todos estão passando por crise econômica. Essa crise econômica é uma consequência direta do fim da Primeira Guerra Mundial. Uma das ideias é como é que a gente pode enfrentar essa crise econômica. A primeira grande opção adotada por eles foi: vamos aderir ao mesmo sistema político e econômico que foi dos países que nos venceram. Então, para a gente lembrar, na Primeira Guerra Mundial, quem vai ganhar é Inglaterra, França, Estados Unidos. Então, se tinha uma pauta de que nós temos condição de redesenvolver os nossos países a partir do capitalismo e da democracia liberal. Só que é que nós assistimos 1929, o que é que acontece no mundo, né? A gente tem a crise econômica, que é uma consequência da quebra da bolsa de valores. Ou seja, esses países que vinham tentando se recuperar através de uma democracia liberal vão acabar percebendo que a crise continua, mesmo sendo democracia, mesmo dentro do contexto do capitalismo, e aí vão abrir espaço para a chegada de pessoas e de ideias que até então eram vistas como absurdas. Ninguém daria cabimento para ninguém dava cabimento para as ideias do nazismo e do fascismo até mais ou menos a crise econômica chegar. Eu já comecei a falar alguns nomes que não estão aqui na nossa lista, que é importante a gente prestar atenção. Quando eu falo dos totalitarismos, eu estou falando de movimentos específicos. No caso da Itália, o movimento fascista. No caso da Alemanha, o nazismo. Portugal e Espanha, aí eu tenho dois movimentos que são um pouco menos conhecidos, mas que foram inclusive mais duradouros do que fascismo e nazismo. Quem são? Em Portugal, o salazarismo. Na Espanha, o franquismo. Cada um desses aqui tem um porquê. Já já eu tô saindo da tela, né? Eu vou anotando as coisas e eu vou vindo para cá. Né? Então vamos lá. Cada um desses movimentos aqui tem um porquê de existir, tem uma agenda própria, mas tem alguns elementos em comum. O grande elemento que eles têm em comum são essas duas pautas aqui que eu listei para vocês. Eram de uma extrema direita e eram pautados em ideias de ordem conservadora. Prestar atenção, eu não estou dizendo que a direita política é essencialmente nazista, fascista, salazarista ou franquista. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou trazendo para a nossa conversa é que, dentro dos vários espectros políticos, eu tenho centro, eu tenho esquerda, eu tenho direita e eu tenho os extremos. Como falei para vocês, vai ser alvo da nossa aula no futuro, já foi alvo a Revolução Russa e vai ser no futuro a administração da extrema esquerda lá na União Soviética. Mas a gente vai conversar hoje sobre a extrema direita chegando ao poder nesses países aqui. A principal pauta que os unia era a questão da crise econômica. No contexto da crise econômica provocada pela crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores, quem é que aparece para o mundo como uma opção? Qual o único país do planeta Terra que não sofreu de forma tão pesada a crise decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética. E aí, por isso, surge mais pesadamente no Ocidente Europeu a ideia da ameaça comunista, o famoso fantasma do comunismo. Não é? Então, por medo desse fantasma comunista, é que as potências que venceram a Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra, vão fazer vistas grossas para a ascensão da extrema-direita nesses países aqui, inclusive o franco desrespeito que esses países terão contra medidas que foram estabelecidas pelos tratados que marcaram o fim da Primeira Guerra Mundial. Foram 5 tratados. O mais famoso deles é o Tratado de Versalhes, né?
mas tem vários outros, como por exemplo o Tratado de Trianon com o Império Austro-Húngaro, que inclusive rompe o Império e nasce em dois países, Áustria e Hungria, né? Mas vamos nós, não vamos prestar atenção neles não, vamos focar no Tratado de Versalhes, que é o mais famosão, que ele estabelecia, por exemplo, alguns limites para a quantidade de tropas da Alemanha nazista. E esses limites foram ultrapassados. A questão de rearmamento das tropas, a questão da ocupação das fronteiras e por aí vai. E tudo isso foi sendo desrespeitado sistematicamente. Por quê? Pelo medo do fantasma do comunismo. Diante da crise econômica provocada pela quebra de valores de 1929, ficou esse medo. Ah, será que agora, né, as pessoas mais pobres dentro dos nossos países aqui vão acabar optando pelo socialismo? E aí, entre esse socialismo, né, esse negócio aí de vai acabar com a humanidade, vai acabar com a sociedade, com a família, Ave Maria, o que é que nós vamos fazer? Então, as chamadas pautas conservadoras acabam se tornando cada vez mais proeminentes, beleza? Então, a gente acaba tendo uma união de dois elementos. Por um lado, a preocupação econômica e de outro, uma preocupação de ordem moral. E aí a gente vai entender como cada um desses argumentos vai servir para um pedaço desses países, mas vai levar todos para o mesmo caminho. O caso de Portugal, para mim, é um dos mais emblemáticos. Nós somos uma colônia, né? Nós somos um país que foi ocupado, explorado por Portugal. Então a gente pode entender um pouquinho do que eram as glórias portuguesas. O Império Ultramarino Português era um negócio imenso. Contudo, entretanto, todavia, a má administração fez com que, a partir do século XVIII, ali 1700 e pouquinho, depois do governo do Marquês de Pombal, Portugal entra num declínio absurdo, deixa de ser a maior potência marítima, perde essa vaga aí para todo mundo. A Holanda ganha, depois vem a Inglaterra se torna a rainha dos mares, aquele negócio todo, e Portugal caindo, a tal ponto que se torna ali meio que moeda de troca entre o rei da Espanha e Napoleão Bonaparte no século XIX. E aí vocês lembram bem o que faz com que a família real venha para o Brasil. No comecinho do século XIX, eles perdem a sua mais importante colônia, nós, Brasil, e aí Portugal fica naquela meio que vamos nos entender, o que é que a gente é agora. E ficam tentando sustentar o seu império colonial, principalmente na África e na Ásia. Só que mesmo com essas colônias, Portugal era um país pobre, porque todo mundo já tinha feito a opção, todo mundo, digo na Europa, pelo caminho industrial. Enquanto isso, Portugal se mantinha afeito, né, a ferro e a fogo, a ideais muito medievais, medievais seria errado, mas bem da Idade Moderna, de um mercantilismo, de um Estado que não permitia a liberdade econômica, de um controle aí quase que feudal sobre as pessoas. Você vê as fotos de pessoas em Portugal lá no início do século XX, tá lá o pessoalzinho com roupinha de camponês e tal, uma parada você olha e diz, não, isso não pode ser século XX, mas era século XX. Então foi nesse contexto aí que Portugal passou por uma série de problemas, inclusive com a morte da família real e o início da República. Só que lá a República ficou bem confusa, porque eu tinha vários partidos políticos. Vala tá dando eco bem aqui. Então, eu tinha vários partidos políticos que tinham suas propostas, suas pautas específicas, e nenhum deles alcançava maioria no Congresso Nacional. O que fez com que nós tivéssemos meio que uma estagnação. Nem andava, nem desatava, porque um tinha uma ideia e o outro barrava. Aí o outro não tinha força para impor a ideia dele, aí o outro barrava. E assim Portugal não caminhava muito. Foi nesse contexto que surgiu um cidadão chamado Antônio de Oliveira Salazar. Antônio de Oliveira Salazar. Ele era professor de economia da Faculdade de Coimbra e ele vai dizer, ó, eu tenho a solução para a economia desse país. Né? E todo mundo começou a dizer, nossa, esse cara é o grande posto de Ipiranga, é quem vai resolver todos os problemas, é quem tem todas as respostas. E qual era o grande argumento dele? A política não vai para frente porque as pessoas têm partidos políticos. Então a gente tem que começar a dizer que agora meu partido é Portugal. Vamos defender Portugal. Né? Então, nem esquerda nem direita, para frente. Né? Tipo como é o lema não vou nem fazer essa comparação, mas eu ia falar do presidente da França, certo? Mas ia ficar confuso. Mas enfim, o Antônio de Oliveira Salazar ele chega com esse discurso
de apolítica, de contra a política, dizendo que queria reorganizar as contas de Portugal e modernizar o país. Vale ressaltar que esse cara, ele construiu um governo altamente colonialista que lutou até o final para manter as colônias na África e termina em 1974. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. O salazarismo começa em 1930 e vai até 1974. Eu não estou falando de 1, 2, 3, 4 anos, não. A gente está falando de 44 anos. Isso é praticamente o tempo do Segundo Império no Brasil, certo? Isso era só esse cara, que chegou dizendo, vou só ajeitar a economia. Mas tá aí o que foi que ele fez. Né? A gente tem o Francisco Franco, que era um general, né? Francisco Franco, ele era general do exército espanhol e que vai chegar ao poder por conta de uma disputa que vai surgir na Espanha sobre quem deveria tomar a frente da democracia espanhola. Como assim? A Espanha era uma monarquia, mas a população questiona a eficiência da monarquia em modernizar o país. A Espanha era outro, que já tinha sido a maior potência econômica do mundo. Se a gente for pegar tudo que a Espanha levou da América de ouro e prata, meu irmão, não, o Salazar não melhorou Portugal, Josué. Ele continua deixando o país altamente dependente das colônias, né? Ele não moderniza industrialmente o país. Inclusive, Portugal se torna essa capacidade econômica que tem hoje, principalmente após a queda do Salazar e a entrada de Portugal um pouquinho mais à frente naquilo que veio a se tornar a União Europeia. Então foi o apoio, a cooperação entre as nações europeias que vai resgatar aí, tanto Portugal quanto Espanha. Né? Porque, como a gente sabe, a União Europeia ela parte do princípio de que se todos os Estados-membros estiverem bem, é bom para todo mundo. Se um tiver muito bem e o outro tiver muito mal, isso pode provocar conflitos, isso pode provocar guerras, isso pode provocar migrações sem sentido. Então a ideia deles é vamos tentar meio que minimamente equilibrar as nações europeias. Essa é uma das vantagens desse tratado de cooperação que é a União Europeia. Beleza, Josué? Respondido, vamos voltar para o Francisco Franco. Então, diante da incompetência da monarquia espanhola de modernizar o país, a população foi às ruas e proclamou a República. Então, houve uma proclamação da República na Espanha. Ocorreram eleições e quem ganhou essas eleições foi o Partido Socialista da Catalunha, né? Partido Comunista da Catalunha, fica PCC, né? Quase uma sigla meio que não é muito legal aqui no Brasil. E aí, o pessoal em Madrid, primeiro que não gostou, porque quem ganhou, né, tinha fortes bases políticas na Catalunha. São duas regiões rivais, Madrid e Barcelona, né? Catalunha e a região metropolitana de Madrid. E isso acaba nos levando a um conflito de ordem armada. Né? Então as tropas conservadoras, né, principalmente do exército espanhol, apoiados fortemente pela Igreja Católica, vão bater o pé e dizer aqui comunista não entra. A gente tem um primeiro confronto e aí a coisa vai escalonando. E a gente tem uma guerra civil na Espanha. Né? De um lado, o Partido Comunista da Catalunha conseguindo ali armas e conseguindo dinheiro e conseguindo gente de vários partidos comunistas pelo mundo para ir para lá lutar em nome deles. E por outro, estava o Franco atrás de apoio, só que pessoas, né, tipo França, Inglaterra, queriam se manter meio que distantes desse conflito e eles vão acabar conseguindo financiamento e armas exatamente com esses dois. Com a Alemanha e com a Itália. Aí você diz, espera aí, mas eles não foram antes de Alemanha e Itália? Não. O primeiro da nossa lista aqui todinha, ainda na década de 1920, ainda antes da crise de 29, foi a Itália, certo? Mas só para a gente concluir aqui o Franco. Então ele lidera essas tropas que vão unificar todo mundo da direita. Né? Todo mundo assim, né? Todo mundo, tipo a monarquia, essa ideia dos vamos preservar os valores judaico-cristãos ocidentais, aquela coisa toda, né? E aí ele se torna ditador da Espanha, diz que não, eu vou administrar até apaziguar as coisas. Mas o Franco fica no poder de 1933 até 78, até 1978.
né? Então é muito tempo. Quando ele sai do poder, ele vai passá-lo para uma monarquia constitucional, que é o atual regime político espanhol, né? Então eles têm um rei, atualmente é o Felipe VI, e que é o segundo rei pós remonarquia, sei nem como é que chama isso, desde a volta da monarquia, né? Então eles tiveram dois reis, né? Agora está no segundo, que é o Felipe VI, que está inclusive tentando se distanciar do pai, que o pai está sendo acusado de uns crimes aí de corrupção, andou uma lavagem de dinheiro lá fora, sem falar que era extremamente controverso, porque ele era entusiasta do armamentismo e tal, praticava caça, essas coisas todas. Vai, Jennifer, essa aula vai ficar salva, viu? Eu estou gravando a tela exatamente para poder postar no Classroom para vocês. Beleza? Gostou da pronúncia? Classroom? Vai. Então, o primeiro dessa turma a chegar ao poder é na Itália, o fascismo do Benito Mussolini. Eu vou apagar os outros aqui só para a gente poder organizar a lousa, certo? Mas deu para acompanhar. Portugal, Salazar. Espanha, Francisco Franco, certo? Na Itália, a gente tem as ideias do fascismo, que eram apregoadas pelo senhor Benito Mussolini. Isso aqui tudo vocês já sabem, mas só para a gente lembrar qual era a ideia do Benito Mussolini. O problema dos partidos é que eles falam pela parte. Então a gente precisa criar um país que tenha uma política que não tenha partidos políticos. Para isso, ele cria um movimento. Olha como esse cara era esperto, né? Ele, ao invés de criar o partido fascista, ele cria um movimento fascista, com a ideia meio de que não é partido, né? Mas era partido, porque ele estava defendendo um grupo, ele estava defendendo um conjunto de ideias. Então, a gente às vezes, né, cai em umas lógicas meio bobas, né? Ah, todo partido político é ruim por conta disso, porque ele só representa uma parte da população. A gente sempre vai falar só em nome de uma parte da população. É impossível que alguém consiga falar pelo todo, né? Ah, mas o rei fala por todos. Não, tem a galera que é republicana, que não quer o rei. Ah, mas o presidente ele foi eleito por uma coligação de centro. Beleza. E a galera, né, da direita e da esquerda, que não é de centro, né? E por aí vai. Então, assim, o argumento do Benito Mussolini colou, porque se tem uma coisa que une a humanidade é insatisfação com políticos, né? Ter essa compreensão de que a política ela é lenta, de que ela é demorada, de que ela é suja, de que ela é barulhenta, que ela é negócio, e nem sempre a gente respeita os tempos e as decisões da democracia. E aí foi exatamente atendendo a esse público que o Benito Mussolini foi ganhando força, porque ele resolveu criar uma ideia de a transformação deve vir pela ação e não pelas ideias. E isso foi muito bom, porque tinha muita gente que estava cansada de viver uma crise econômica, de viver problema. É difícil conseguir o pão de cada dia, aquele negócio todo. E agora eu tenho uma oportunidade, o cara está me dizendo que eu tenho como mudar o meu país. E o que é que eu preciso fazer para mudar o meu país? Eu não preciso ser um técnico, eu não preciso ser o ilustrado, eu não preciso ser o formado. Eu preciso ir pro meio da rua e marchar. E assim fez. Tanto que o ato simbólico que marca a chegada do fascismo ao poder é a chamada Marcha sobre Roma, onde, através de uma demonstração pública, a galera tudo vestidinho, com a roupinha tal e qual, né, os chamados camisas negras, né, camisas pretas. Os caras tudo marchando lá, o rei, na Itália à época tinha um rei, Vitor Emanuel, resolve convidar o Benito Mussolini para ser o primeiro-ministro da Itália. Então ele chega ao poder através de uma demonstração de força, não foi de uma demonstração de ideias, né? Quando ele chega, ele consegue de fato mobilizar um setor muito importante da sociedade italiana, que foram os bancos e os empresários. Esses caras que eram muito próximos da Igreja Católica, que por sua vez era quem dava sustentação moral para a monarquia. Só que aí a gente tem um problema. Por quê? 98% da população italiana a essa época era católica. Contudo, entretanto, todavia, a unificação da Itália criou um litígio entre o Estado, litígio é uma disputa, uma confusão, entre o Estado da Itália e o Estado do Vaticano,
tava para nascer. Quando é que ele vai nascer? Exatamente quando o Benito Mussolini assume como primeiro-ministro da Itália e ele vai assinar o chamado Tratado de Latrão. Através desse tratado, né, o Estado italiano reconhece a autoridade da Igreja Católica sobre sobre o território do Vaticano, concede a ele, né, uma compreensão de autonomia e de que o Papa se torna chefe do Vaticano, certo? Ah, mas o Vaticano é um bairro dentro de Roma. É um bairro dentro de Roma, mas é hoje um país em separado, beleza? Se não é o menor, é o segundo menor país do mundo. Eu preciso confirmar essa informação. Mas enfim, através disso ele consegue resolver esse litígio e o Papa retira as proibições da prática do catolicismo para todos os italianos. Meu irmão, esse cara foi para as alturas, todo mundo passou a respeitar o Benito Mussolini. Por quê? Ele né, vai investir pesado numa pauta de ordem moral, né, que já agradava uma parte considerável da população italiana. Né? Depois ele consegue essa questão de ordem religiosa, já atingiu praticamente todos os italianos. E depois ele vai, com essa parceria junto de empresários e bancários, conseguir investir na industrialização do país, começam a rolar empregos. Então, né, voltando para aquela pergunta do Josué sobre o Salazar, se o Salazar tinha conseguido. Pode deixar, Julia, vai estar salvo, tá? Aqui está sendo gravado e vai ser postado no Classroom. Então, quando a gente fala sobre o Benito Mussolini, vamos lá, eu enganchei aqui que eu fui responder. Vamos lá. Então, ele vai fazer esses acordos com esses grupos econômicos e com esse investimento é que ele vai propiciar o advento de novos empregos. Então, o cara conseguiu, de fato, diferentemente do Salazar, criar uma proposta de desenvolvimento econômico para o país. Só que ele não era para brincar no raso. As ideias dele não eram de resolver a economia do país. As ideias dele era de construção de um Estado totalitário. Então, se estava começando a rolar emprego e tal, aí ele começa a interferir na educação. E aí começa a mudar o currículo das escolas. E aí começa a fazer de um jeito que mesmo nas escolas, as criancinhas da alfabetização, elas já vão sendo ali ensinadas. Eu vou aprender a alfabetização. Letra A de Admirável Benito Mussolini. Letra B de Benito Mussolini. Letra C de Comandante Mussolini. E por aí vai. Né? Então, esse cara vai estabelecer um governo altamente personalista, em que a imagem dele era exaltada o tempo todo, e de tal momento ele começa a afirmar que a paz é uma inutilidade, que ninguém vai para frente com a paz, que a melhor maneira de desenvolver um país é através da guerra. E aí, para isso, ele resolve utilizar como exemplo o próprio Império Romano. Então, a ideia dele era a Itália foi o berço do Império Romano, que conquistou praticamente, né, a Europa Ocidental inteira, uma parte da Ásia, o norte da África. Então, segundo ele, era o destino do povo italiano reconquistar essas mesmas glórias. Porque se a mesma terra que produziu Júlio César era a terra em que eles pisavam, e aí, né, ele vai mobilizar toda uma estrutura de apoio à guerra e de combate à paz. Só que para você fazer guerra com alguém, você tem que dizer por que você vai fazer guerra. No caso dele, ele vai aproveitar do argumento de não, nós somos os herdeiros de Roma, e ele vai acabar se juntando às ideias de um bonitinho que estava chegando ao poder aqui em cima. Certo? Vou apagar o resto para não ficar tão confuso. Então, quem tinha aqui os ideais mais bem elaborados, quando eu falo bem elaborados, né, no sentido de que eles eram minimamente, teoricamente respeitáveis, mas é no sentido de que ele pelo menos sistematizou qual era o pensamento dele. Então a gente tem aqui o nazismo
alemão, que, né, como todos bem conhecem, pode ser sintetizado no livro Minha Luta, do Adolf Hitler. Nesse livrinho aqui, ele vai apresentar alguns princípios básicos do nazismo, que são arianismo, antissemitismo, anticomunismo, espaço vital e o pan-germanismo. Recapitulando, arianismo, a ideia de que a humanidade é dividida em raças mesmo, e que entre essas raças eu tenho pretos, amarelos, brancos e os arianos, porque você não bastava ser branco, você tinha que ser da raça ariana, né? Isso inclusive serve aí de recado para os abestados aqui do Nordeste brasileiro, do Brasil como um todo, né? Tem uma cena no filme Bacurau que é muito legal, em que tem dois, eu vou dar até spoiler aqui, tá? Tem dois brasileiros que estão trabalhando junto de uma galera que está vindo de fora, né? Para eliminar, para matar pessoas que viviam por aqui, com o argumento de que são da raça inferior. E esses dois brasileiros dizem, nós somos brancos e tal. E a galera, né? Esses neonazistas aí que estão na história, vão olhar para eles e começam a rir. Eles simplesmente riem da situação. Porque é isso, né? Por que eu estou dando essa informação? Porque, por exemplo, se a gente for olhar o leste europeu, sofreu muito com esse mesmo argumento. Né? Eles não consideravam os eslavos, o pessoal ali daquele pedacinho da Europa que fica entre a Polônia e a Rússia. Né? E às vezes a gente não presta muita atenção nos países que tem por acolá. Né? Como eram esses arianos, Josué? Era alemão. Era basicamente isso. Se você for alemão, né? Holandês, austríaco, nórdico, pronto, acho que a Bia tá bem resumida assim. Praticamente aquele modelo de um homem nórdico, assim, louro, alto, do olho claro, do cabelo ruivo e tal. O que é um tanto quanto exótico, porque o próprio Hitler não era nada disso. Ele era baixinho, ele tinha o cabelo preto, ele tinha os olhos castanhos e tal. Mas, e aí eu abro um pequeno parêntese aqui. As ideias racistas não eram exclusividade do nazismo nessa época. A Inglaterra praticava isso e os Estados Unidos praticavam isso abertamente. Nos Estados Unidos, né, a gente tinha áreas em que preto não podia entrar, e que no ônibus não podia misturar, e que escola que não era para preto, e por aí vai. Né? Então, assim, não é à toa, não, Rosa Parks está aí para nos dar o exemplo. Excelente lembrança, Beatriz. Não é à toa que, né, os Estados Unidos teve um dos maiores partidos nazistas do mundo fora da Europa, beleza? Mas não está sozinho. O Brasil também teve. O Brasil também teve. A Argentina teve e o Brasil teve. Inclusive, ao que reza a lenda, eu preciso confirmar esse detalhe, o Brasil teve o maior partido nazista fora da Alemanha, né, no mundo. Não faz o menor sentido. Mas é o pessoal, principalmente do sul-sudeste ali, que acha que é descendente de alemão, enfim, né? Então, discurso do arianismo, antissemitismo. Aí aqui a gente vai para o que vai institucionalizar-se mais lá na frente na chamada solução final ou no Holocausto. Né? Era a ideia, antissemitismo, é ser contra os povos semitas. Aqui no caso especificado pelos judeus. E aí a gente sabe bem como foi esse processo, né? A gente tem a noite dos lombos, a noite dos cristais, né? O Kristallnacht, que é quando você invade as lojas dos pobres judeus e tal, e o partido nazista confisca tudo. Depois esses caras são retirados das suas casas e tem que ir para alguns bairros. Depois esses caras são obrigados, não pode andar mais na calçada, tem que andar na sarjeta. Depois tem que andar com a estrelazinha de Davi costurada. Depois não pode mais andar, tem que ficar dentro de um vagãozinho que vai te levar para um campo de trabalho. Só que depois se descobre que esse campo de trabalho, na verdade, era um campo de extermínio. Então, assim, isso aqui, né, foi uma prática de morte industrial, a nível industrial. O que esses caras fizeram aqui não tem outro nome que não seja genocídio. A ideia é, o que é genocídio? Existe um grupo
e eu quero exterminar esse grupo. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Por exemplo, no caso do Brasil, nós praticamos genocídio permitindo, por exemplo, a grilagem em terra indígena. Na época da ditadura militar, quem mais morreu no Brasil foi índio. Então, assim, o Brasil tem suas práticas genocidas, só que não eram industriais. Ou melhor, não são, porque elas estão acontecendo hoje. Né? Aqui no caso do Hitler e dos nazistas, era uma prática industrial, de levar a galera em linha de trem, quase como se fosse matéria-prima para uma indústria. E quando o cara chegava lá, ele trabalhava até exaustão, e após tá lá, já morre, não morre, você bota o cara numa câmara de gás ao final, porque no começo se utilizava bala, mas no meio pro fim, o governo da Alemanha resolve que é melhor economizar bala para guerra e matar esses caras por outros meios. E aí é quando vão surgir as câmaras de gás, né? E aí para dar fim desses corpos, no início se cavava covas, depois se cavam covas coletivas, depois covas coletivas rebolando cal para ver se queimava o corpo mais rápido. Depois queima logo o corpo, que é para não ter nem o trabalho de enterrar. Então assim, é isso, né? É extremamente cruel. Eram anticomunistas e foi isso, inclusive, a primeira coisa que uniu todo mundo dessa extrema direita que eu estou falando para vocês aqui. Por isso que eu disse que a gente ia estudar os totalitarismos separados, né? A União Soviética ia ficar de um lado e essa galera ia ficar do outro. Por quê? Porque um dos elementos que une eles é o anticomunismo. Tanto que o pacto aí entre a Itália, a Alemanha e o Japão, que vai dar origem a esse bloco durante a guerra, é o chamado Pacto Anticomintern, que traduzindo para português é Pacto contra a Internacional Comunista, certo? Ou seja, era um movimento de extrema direita que queria combater a extrema esquerda, beleza? Então, tá lá. Denis, você está inventando isso? Não, é só pegar trechos do Minha Luta que tá lá expresso de forma clara, certo? Uma das coisas que às vezes falta para nossa sociedade é ler. Quando a gente lê, é bacana. Olha os olhinhos do dinossauro aqui, ó, bem aqui, ó, que legal. Vamos lá. Outra coisa que esse cara falava era um tal de espaço vital. O que é isso? Segundo ele, a Alemanha era muito incrível, era muito massa, era muito legal e o povo alemão era o mais bichãozão que tinha no meio dos bichãozão. Só que ela não tinha condições geográficas para dar conta de toda a sua potencialidade. Por isso, desde o início, esse cara não mentiu. Só que o pessoal, sabe o que, é que o pessoal dizia? Quando ele falava em espaço vital? O pessoal dizia assim, macho, o Hitler vai botar a Alemanha numa guerra. Não, macho. Aí o que, é que o pessoal dizia? Não, isso é da boca para fora. É o jeito dele de falar. Ele não vai fazer desse jeito, não. Vocês também, Ave Maria, fica torcendo contra. Ele fez. E aqui a gente tem um tal de pan-germanismo. Pan-germanismo. Pan é juntar, certo? É tipo pan-americano, só joga as pessoas da América. Pan-asiático, só joga os times da Ásia. Por aí vai, né? Só que aqui, no caso de pan-germanismo, não tem nada a ver com jogos. É juntar todo mundo de origem germânica sob uma mesma bandeira. Que diabo é germânico, Denis? A gente tem que remontar a uma expressãozinha. Como é que o próprio Hitler vai chamar esse governo que ele vai implementar na Alemanha, né? Quando morre o Heidenberg, né? Que era o presidente do país, o Hitler, ele chega ao poder depois da crise de 29 como chanceler, como primeiro-ministro. Só que o presidente morreu e ele assumiu os dois cargos. Quando ele assume esses dois cargos, ele passa a se auto-intitular Führer, e ele vai estabelecer o chamado Terceiro Reich. Terceiro Reich, que é reinado ou império, beleza? Então, segundo a lógica deles, o primeiro Reich foi Carlos Magno, o chamado imperador do Ocidente, na época dos francos, né? No ano 800 foi coroado e tal. Guilherme, não tenho essa confirmação, né? Eu acho que está dentro daquela série de histórias, né, sobre o Hitler. O pessoal tem história de dizer que ele era vegetariano, tem outros que dizem que ele tinha família, ele tinha uma, eu acho que era tia-avó, que tinha sido judia e tal, né? Então, segundo os padrões que ele estabelecia, ele teria sangue judeu, né?
Mas ele mesmo não professava a fé judaica, não, certo? Inclusive, ele não professava basicamente nenhuma fé, mas era entusiasta do luteranismo como uma religião nacional, certo? Porque teria sido uma religião que nasceu na Alemanha, e a gente lembra do Lutero e tal, tal, tal. Aí, enfim, primeiro Reich, Carlos Magno, segundo Reich, o chamado Sacro Império Romano. Volta. Primeiro Reich, Sacro Império Romano Germânico, fundado pelo Carlos Magno. Segundo Reich, o Império Alemão, fundado pelo Guilherme, lá o Kaiser Guilherme, né? E por fim o terceiro Reich, que seria, né, o dele aí, beleza? Então assim, de forma bem sistemática, era as bases de pensamento do nazismo. Vamos apagar aqui. Vamos lá. Como eu tinha falado para vocês também, tem um outro país que vai entrar nessa história. Se vários países se uniram para ser contra o comunismo, porque só Alemanha, Itália, Japão. Peraí, que eu preciso ler o resto, Rafael. É porque só apareceu uma parte. Formaram o eixo, né? Porque há uma coisa entre você dizer o comunismo não é legal e outras pautas, né? Como a gente viu, o Hitler ele não tinha como única pauta o anticomunismo. Tinha também, por exemplo, o antissemitismo. Tinha a questão no caso dele, né, do pan-germanismo e tal. Então, tem elementos que te aproximam e te distanciam. Então, vamos lá. Na América, a gente tem outros países de direita hoje, tipo o Brasil. O Brasil hoje é governado pela direita, conservadora, né? Tal. Tem outros países? Tem. Por exemplo, o presidente do Chile é de direita. Mas ele contradiz umas coisas que o Bolsonaro fala, né? Então, por exemplo, lá no Chile, a direita está no poder, mas eles não tocam no nome do ditador que eles tiveram, que foi Augusto Pinochet. Eles consideram, não, aqui é caso encerrado. O que a ditadura fez foi errado, a gente não compactua com isso e a gente está construindo uma democracia. Já aqui no Brasil, o presidente foi eleito de forma democrática, né, com plenos direitos e tal, respeitando o Estado Democrático de Direito. Contudo, entretanto, todavia, ele, vez por outra, solta frases que flertam com o autoritarismo. Né? Ele solta expressões de elogio a pessoas que não foram democráticas. Então, por exemplo, são dois caras de direita. Eles têm pontos em comum? Tem. Mas eles concordam em tudo? Existe um alinhamento? Não. Aí é essa a circunstância. Né? A Alemanha, Itália e Japão tinham muitos elementos em comum. E os dois países, a Alemanha e a Itália, tinham sido os dois maiores perdedores da Primeira Guerra Mundial. Então a crise para eles era mais grave e a tal ameaça do comunismo também era mais grave. Então por isso eles vão se juntar. O caso do Japão é porque tanto ele tem fronteira com a União Soviética, que a gente às vezes esquece o tamanho, né? A Rússia já é um negócio imenso. Agora vocês imaginem que a União Soviética era a Rússia mais uns 20 países. Daí você tira, como realmente a União Soviética era um negócio imenso. Pegava ali do leste europeu até todo o norte da Ásia, né? E eles tinham fronteira com o Japão. Então, o Japão percebe nessa disputa aí de anticomunismo e tal, uma forma de conseguir aliados no objetivo de ganhar territórios. Porque aí o arquipélago do Japão, ele já estava passando por esse processo, né? O governo japonês, o império japonês, queria expandir territorialmente. Então, eles achavam que ficar restrito ao arquipélago do Japão não seria suficiente para os potenciais econômicos e sociais que eles acreditavam ter direito. Mas vale ressaltar um outro detalhe. Os japoneses se sentiam menosprezados. Por quê? Ao final da Primeira Guerra Mundial, uma das coisas que eles queriam que entrasse nos tratados de paz com os países que foram derrotados era que o Japão fosse considerado uma nação de igual para igual com as potências europeias. E Inglaterra e França disseram nanani, nanani, nananã. A gente ganhou a guerra juntos, o Japão lutou do lado da França, lutou do lado da Inglaterra, derrotou a Alemanha, mas a gente não quer considerar vocês como iguais, por favor. Lembra que eu disse que o racismo não era restrito à Alemanha, mas a Alemanha levou ao outro patamar. Aí beleza, nessa daí é que o Hitler vai meio que soltar uma deixazinha de que talvez os japoneses representassem os arianos da Ásia. Que por terem ido para o arquipélago, aquele povo não se misturou com os outros povos do continente asiático, por isso seria uma raça pura.
Isso caiu como uma luva para os interesses, né, de uma nação que queria expandir-se territorialmente sobre o continente asiático e que não tinha respaldo das outras potências europeias. Beleza? Então, o Japão também começa o seu processo aí de modernização lá no século XIX, tenta o apoio de potências europeias, mas não vai conseguir mesmo tendo lutado ao lado delas. E aí, por isso, eles vão se aproximar da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, é nesse contexto que a gente vai ter o nascimento da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra é essa, né, que ela vai acontecer no mundo todo. A gente normalmente fala dela rolando na Europa, né, principalmente aqueles conflitos envolvendo a Alemanha, França, Inglaterra e tal, né, e Itália, mas a Ásia, por exemplo, o negócio foi pesado por lá também. De uma forma bem resumida, né, já que temos aí 15 minutinhos para encerrar conteúdo e abrir para perguntas, vamos ver o seguinte. Eu tenho a formação de blocos que vão partir de ideias específicas. Que blocos vão ser esses? Epa, pera aí, professor, tá faltando gente aqui. Não tem gente? Tem. Só que tem gente que vai entrar depois na brincadeira. Aqui a gente coloca os que começaram a brincadeira, beleza? Mas vai ter gente que vai entrar depois na brincadeira. Por exemplo, a Áustria vai se juntar à Alemanha. A gente vai ter um evento chamado Anschluss, ou anexação, quando através de um plebiscito, a população da Áustria optou por se unificar à Alemanha, seguindo aquela lógica do tal do pan-germanismo, beleza? Mais para frentemente, os alemães vão exigir pedaços que então pertenciam à Tchecoslováquia, que é a região dos Sudetos. Aí entra aqui também. Lembremos que nesse processo, para anexar os Sudetos, a Alemanha nazista havia meio que feito um acordo com a Inglaterra e França e dito, ó, é o último pedacinho que a gente quer. Mas não foi, porque eles anexaram também uma parte da Polônia. E aí, quando isso acontece, quando eles invadem a Polônia, em setembro de 38, né? Aí a gente tem, de fato, a declaração de guerra por parte de ingleses e franceses contra a Alemanha, que por sua vez vai dizer, beleza, vocês vão declarar guerra a mim, mas os outros vêm comigo. E aí Itália e Japão vão entrar na brincadeira, certo? Então, quando eu falo desses aqui, vai aumentar, né? Porque eles vão anexando territórios e tal, e também vão conseguindo pessoas para lutar junto deles, né? Por exemplo, a chamada Iugoslávia, à época, era toda dividida. Você tinha os croatas, os macedões, tinha os sérvios, e houveram povos dentro da Iugoslávia que vão escolher ficar do lado dos nazistas e outros que vão escolher ficar do lado dos socialistas. Pera aí, professor, você está falando de socialista, mas não apareceu socialista aqui. Mas vai aparecer. Por quê? No início da guerra, Hitler tinha algumas pautas. Entre elas estava o anticomunismo. Mas ele sabia que não tinha condição de combater a União Soviética. Mas a União Soviética era um inimigo para ele. O que nos leva a uma aliança impensável. Por que é que eu falei para vocês que França e Inglaterra fizeram vistas grossas para o avanço de Alemanha, Itália e Japão em termos militares? Exatamente por medo da União Soviética. Só que tal hora a Alemanha se volta contra aqueles que antes o permitiam. Então, por isso é que a aliança mais improvável de todas vai acabar acontecendo. E aí nós vamos ter Inglaterra, França, União Soviética e, em um segundo momento, a entrada também dos Estados Unidos da América no conflito. Estados Unidos que não entra por conta dos crimes da Alemanha, não. Não entrou porque a gente ficou sabendo. Não. Estados Unidos entra no conflito por conta de uma ação japonesa, que foi o ataque
a base naval de Pearl eu acho que é assim, Harbor. Beleza? Então, apenas após o ataque japonês à base naval norte-americana é que os Estados Unidos entram na guerra. Aí a gente olha e diz assim, mas meu Deus, por que os japoneses entraram em ataque contra eles? Por uma questão de logística. Eles perceberam que no processo de expansão pela Ásia, em algum momento eles iam entrar em choque com os americanos. Não esqueçam que os Estados Unidos é um país bi-oceânico. Ele começa no Atlântico e acaba no Pacífico. Ou começa no Pacífico e acaba no Atlântico. Depende do lado que você venha, beleza? Então, diante disso, é que os japoneses atacam meio que preventivamente. Só que o ataque não deu tão certo assim. Os Estados Unidos se engajam fortemente no conflito e aí a gente vai ter a abertura de uma nova frente de combate. Lembremos que os Estados Unidos têm aquele esquema que não vai só para a guerra. E aí vai levar junto dele vários países da América, como é o caso do Canadá, né, que já estava no conflito por dar apoio à Inglaterra, né? Canadá, Austrália, Índia, Gana, Senegal, Nigéria, no caso francês, aqui Costa do Marfim, Argélia, né? Então, praticamente o continente africano inteiro, como a gente lembra do primeiro capítulo que estudamos, era de colônias imperialistas aqui, ó, de Inglaterra e França. E essa galera vai lutar. Essa galera vai para a Segunda Guerra Mundial também, beleza? Por isso que a gente chama Guerra de Mundial, porque esses dois países aqui, eles não são só dois países, eles são impérios. E esses impérios vão mobilizar suas tropas do mundo todo, certo? Então, os Estados Unidos vão entrar no conflito. A União Soviética, que horas é que vai entrar nessa brincadeira? A Alemanha conseguiu, logo no começo, grandes vitórias através de uma técnica chamada de Blitzkrieg. A pronúncia. Blitzkrieg. Eu tenho certeza que está errado, mas ficou bonito. Eu vou deixar para o vídeo. Então, isso aqui era o chamado ataque relâmpago, um ataque surpresa, né? Que era feito com larga escala, então se utilizava aviões, depois uma parede de tanques, depois a infantaria e se conquistava o espaço. Então, através da Blitzkrieg, eles conseguiram praticamente derrotar todos os seus adversários na Europa Ocidental, entre eles a própria França, que em determinado momento a gente pode puxar para cá. Por quê? A França foi invadida pelos alemães, metade do território se torna Alemanha e a outra metade se torna chamada República de Vichy, que era uma república aliada da Alemanha nazista, que tinha sua capital em Vichy, lá na França. Né? Não é Vichy, Vichy é nosso, Vichy é cearense, Vichy é lá dos franceses, certo? Então, é nessa arrumação aqui que, por exemplo, a Itália estava tentando ataca logo a capital, o centro, sei lá. É tipo isso, Josué. É você atacar maciçamente. É você atacar de uma forma tão rápida que você não permita ao outro espaço de reação. E você, inclusive, descumprir aquilo que era considerado norma de guerra. Porque normalmente você declara guerra a um país para invadi-lo. No caso da Alemanha nazista, não. Era peia, meu irmão. Peia. Taca a peia para cima. Quando você rebolar uma bomba, o país vai saber que você está em guerra com ele. Então, a gente vai ter várias vitórias, né, alemãs, promovidas pela chamada Blitzkrieg. A Itália vai se engajar principalmente na campanha da África, vão lutar ali contra os povos etíopes, conseguem conquistar a capital, Addis Abeba, mas não conquistam o território da Etiópia propriamente dito, e vão enfrentar forte resistência no norte da África. Não esqueçamos que a África à época era controlada principalmente por esses dois países. Né? E aí só depois é que a Alemanha manda para lá os African Corps, né? Ou as tropas africanas, para meio que tentar conquistar aquilo que a Itália estava demorando para conseguir. O que nos importa nessa conversa é, após todas essas vitórias da Alemanha, que conseguiu humilhar sua inimiga histórica, a França, e depois vai conseguir largas vitórias contra a Inglaterra, principalmente com o ataque de aviões. A bomba, puf, certo? Então, no caso da batalha contra a Inglaterra, a Alemanha usou principalmente aviões, né? Era a Luftwaffe, ou a Força Aérea Alemã, que ela foi expulsa depois pela
Royal Air Force, ou a RAF, né, que era a Força Aérea da Inglaterra. Resumindo, após enfraquecer o Ocidente, o Hitler conseguiu condições favoráveis para realizar o seu sonho efetivo, que era atacar a União Soviética. E aí a gente vai ter a chamada Operação Barbarossa. A maior mobilização de guerra da história da humanidade até hoje, certo? Então, muita gente, muito tanque, muito tudo, e tome, e vamos blitzkrieg pra cima, e tá. Só que eles não contavam com minha astúcia que a União Soviética utilizou a mesma estratégia da Rússia czarista lá na época da invasão de Napoleão, a chamada estratégia fabiana, né? Recua, ataca, destrói, recua. Ataca, destrói, recua. Enquanto isso, eu vou atraindo o meu adversário e vou atacando as linhas de abastecimento para enfraquecendo ele. Ao final desse processo, eu que estou recuando, escolho o meu campo de batalha. Eu escolho onde o conflito vai acontecer. Então, eles foram fazendo isso enquanto as tropas que estavam lá no leste asiático, lá para combater o Japão, vinham voltando. E por que eles tiveram condição de fazer isso? A Alemanha não avisou ao Japão que ia atacar a União Soviética. O Japão não coordena um ataque com eles. Inclusive, à mesma época, o Japão estava no processo de invasão da China. Então, esse desencontro de informações foi o que deu a chance da União Soviética unir suas tropas num ponto só, e a partir de Stalingrado, eles começam uma batalha gigantesca contra os nazistas e vão vencer. Então, a Operação Barbarossa fracassa e a gente vai começar a assistir o declínio do eixo. Após a vitória, né, soviética lá, a gente vai ter a corrida para Berlim. Então, eu tenho a Alemanha, Berlim a capital, e aí eu vou ter a construção de 3 eixos, né, 3 grupos marchando em direção a Berlim, e virou meio que uma corrida, vamos derrotar esses caras. Vamos lá. Por um lado, a gente tem o Exército Vermelho, que veio marchando da União Soviética, leste europeu, até Berlim, certo? É o Exército Vermelho que, nesse processo aqui, vai encontrar os campos de concentração. E aí, quem no mundo tinha dúvida daquilo que estava acontecendo, agora não tinha mais dúvida, certo? A União Soviética revelou para o mundo aquilo que os nazistas estavam fazendo de forma sistemática. São eles que encontram, por exemplo, o mais famoso deles, que foi Auschwitz-Birkenau, né? A gente vai ter um segundo núcleo de ataque aos alemães, que vai partir do norte da África e vai subir pela Itália. Esse núcleo que vai do norte da África e vai da Itália é o que está o Brasil, certo? É o pessoal da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Né? Nós participamos da Segunda Guerra Mundial, montamos tropas, enviamos para lá e ajudamos em batalhas efetivas. Montes e Monte Castelo são as duas mais famosas dela, né? Todo mundo lembra aquela história, agora a cobra vai fumar, certo? Então, eu tenho esse segundo núcleo e eu tenho um terceiro que parte do norte da França, que é o pessoal do dia D. Então eles desembarcam na Normandia, aí tem horrores de filmes, né? O pessoal conhece muito filme que começa a cena da praia, né? As metralhadoras alemãs atirando e não sei o quê. Inclusive eu estava vendo um dado para vocês terem uma noção como a epidemia que nós estamos passando é muito cruel, né? O coronavírus, em um mês, matou nos Estados Unidos mais do que o dia D. E a gente está falando de uma guerra. Aqui é uma guerra. Hoje é uma doença, certo? E, tipo, a gente está falando do país mais rico do mundo, Estados Unidos, certo? Então, assim, só para a gente ter uma noção de referências. Aí, beleza. Esses 3 grupos marcham em direção à Alemanha nazista.
Nesse meio tempo, aqui na Itália, o que aconteceu com Mussolini? Vendo que ia perder a guerra, ele foge, ele sai de Roma, aí vai para Milão. Aí quando ele chega em Milão, ele tenta fundar uma república fascista. Só que a população de Milão vai dizer aqui não, bonitão. E tira ele do poder na porrada. Ele e a esposa. Né? É uma cena horrível. Procurem por sua conta e risco. Na aula das semanas anteriores, a gente já visualizou a imagem e tal, eu disponibilizei para vocês. Mas quem quiser procura aí. Né? Mussolini e a esposa dele foram linchados pela população. Linchados. Beleza. Aqui a gente tem os três grupos chegando à Alemanha, tomando o controle do Reichstag, ou Parlamento Alemão, sede de governo. Quando isso acontece, né, Hitler toma uma decisão que é acabar com a própria vida. Né? Ele não foi preso, ele não foi morto pela população. O que se sabe é que ele teria feito essa escolha. Né? Matou a cachorrinha, ele tinha um pastor alemão, depois a esposa dele, a Eva Braun, e ele, né, teria se matado supostamente com uma bala de cianureto. Né? Ninguém nunca viu o corpo, ninguém sabe onde foi enterrado, e é isso. Né? Então a Alemanha capitulou. A Alemanha acaba cedendo e aceitando a derrota para as tropas ocidentais, as tropas do mundo livre, as tropas das democracias. Beleza? Se bem que não dá para dizer democracias porque tinha a União Soviética no meio que não era democrática. Certo? Mas enfim. Então, acaba a Segunda Guerra Mundial e acaba também a nossa revisão. E aí, sintam-se livres para termos alguns minutinhos de resposta às perguntas. Eu tentei responder na medida em que vocês iam fazendo, mas podem colocar outras. Tem quem diga que ele se matou para não ser levado como prêmio. É isso mesmo, Rafael. Tem quem diga, tá todo mundo vendo aí na tela, né? Mas Rafael comentou, tem quem diga que ele se matou para não ser levado como prêmio da mesma maneira que o Mussolini, né? Sim, né? Já tinha chegado aos ouvidos dele o que tinha acontecido com o Mussolini e ele não quis ter o mesmo destino, porque sabia que boa parte da população da Alemanha também já não estava mais a favor dele. Né? Esse é um ponto que é importante a gente prestar atenção. Às vezes as pessoas dizem, mas se o Hitler era tão cruel, por que a população foi com ele? Primeiro porque acreditaram naquela velha historinha de ele tá falando da boca para fora, não é desse jeito. Segundo porque economicamente as coisas realmente começaram a dar uma melhorada. Imagine você que eles estavam retirando todas as riquezas que estavam nas mãos dos judeus, que, aí vamos prestar atenção, são judeus alemães, são cidadãos alemães que professavam a fé judaica. Então, assim, o fato do cara ser judeu não quer dizer que ele não é alemão. Eu sou católico e brasileiro. Quer dizer que se sei lá, o presidente é evangélico, eu por não ser evangélico não sou mais brasileiro? Não. Religião é uma coisa e pertencimento a um país é outra. Então, né, os judeus alemães estavam perdendo suas riquezas e elas estavam indo para a mão de quem? Exatamente para a mão dos apoiadores do Partido Nazista. Então você meio que tinha uma ideia de prêmio. Quem está do lado dele vai melhorando de vida. Então as pessoas que não estão muito ligando para a política, que é a grande maioria da população do mundo, vão embarcar. Porque vão dizer, meu irmão, quem apoia está se dando bem, eu vou apoiar também. Só que do meio para o fim, as imoralidades foram sendo cada vez mais escancaradas, não tinha como esconder, né, o tipo de coisa que eles estavam fazendo. E aí a população já não apoiava mais. A população queria, meu irmão, eu quero meu filho em casa, eu quero meu marido de volta para casa, eu quero que a minha criança de 14 anos de idade não seja obrigada a pegar uma arma, como ele obrigava as crianças da juventude hitlerista. Né? Então, é por aí. Beleza? Mais alguma questão, senhores? Senhoras, você já corrigiu? Não, eu recebi e estou fazendo as correções, viu, Bia? Que ela perguntou se eu já corrigi a atividade do diário ficcional e o fanzine, né? Eu estou fazendo as correções, como era uma atividade mais demorada e eu sabia que essas semanas vocês não teriam nada, em termos de atividades novas, aí eu estou olhando ela com mais carinho. Inclusive, queria dizer que eu fiquei
triste, porque muita gente não enviou, né? Teve sala que a gente teve basicamente 50% de gente não entregando. Isso não é legal, viu? Ai, 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 meninos feios. Próximo. Mas diga, Bia, qual era o motivo da pergunta? Mais alguém? Ficou alguma dúvida? Dou-lhe uma. Opa. Ah, era só uma pergunta mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não? Opa, muito boa. Obrigado, Josué. Muito bom ter você aqui na aula. Ela foi boa porque você estava aqui. Vamos lá. Qual foi a importância do Brasil na Segunda Guerra? Já perguntando aqui a Lia. Lia, foi importante. Nós tivemos uma. O Brasil teve uma importância fundamental na conquista da Itália, né? Primeiro, pelo fornecimento de bases, né? Os americanos chamavam o Brasil de trampolim para a vitória, né? Porque principalmente Natal e Fortaleza foram utilizados pelos americanos para o envio, no caso de Natal, era o envio de aviões e navios em direção à África e de Fortaleza partiriam em direção à Europa, né? Então, esses dois aí geraram bases militares norte-americanas. Inclusive, por exemplo, a base aérea norte-americana era utilizada até agora há pouco, perto da Copa do Mundo, era o aeroporto de Natal, ainda era ele, né? E no caso de Fortaleza, vocês vão, né, boa parte de vocês, estudar onde foi a base militar dos americanos, que hoje virou o campus do PC, da Universidade Federal do Ceará, certo? Aí, além, né, de ter feito essas bases e tal, obrigado, Keuana. Oxe, meu Deus, né? A Adriele, ó, chamando de fofo. Fofo é aqui, ó. Fofo é essa neném aqui, ó. Eu sou muito fofa. Vamos lá. Então, então, o que é que nós temos? Além dessa contribuição logística, o Brasil também mandou tropas, né? A gente montou a Força Expedicionária Brasileira, que combateu ao lado dos americanos. Inclusive, não fomos mais efetivos, porque os americanos, tal hora, começaram a ficar com invejinha da gente. E tem um filme que chama Estrada 137, Estrada 37, alguma coisa assim, que é sobre a participação do Brasil. A gente trabalhou muito desminando caminhos para os tanques americanos passarem. Aí os técnicos brasileiros iam lá e identificavam onde tinha mina terrestre para atirar e desmontar, né? Então era um serviço pesado. Oxe, meu Deus, olha, a Bia diz, olha, pera aí, deixa eu ver, porque elogio, eu tô com tanta saudade de elogio, gente, oh, meu Deus. Olha, a Jennifer, ó, o Josué dizendo que assim se apaixone, meu amor, aqui, ó, o beijo pra você. Ah, então, Jennifer, é verdade, aula top. Oh, meu Deus, obrigado, Jennifer. Antônia Beatriz, se garante esse doutor. Eu sou doutor mesmo, doutor com doutorado. Que eu amo, aula top. Top é você, meu amor. Vamos lá, Bruno, ouvi que o Brasil quase foi invadido pelos Estados Unidos por Vargas. Não... Isso. Sim, Bruno. O Getúlio Vargas, ele era altamente pró-germânico. Assim, ele tinha, por exemplo, o ministro da Guerra, que era o futuro presidente Eurico Gaspar Dutra, que ele era germanófilo, ou seja, ele era favorável às pautas da Alemanha nazista. Nos documentos, por exemplo, de acesso a patentes militares, né, do alto escalão do exército, o Dutra dizia, ó, não pode entrar judeu, não pode entrar preto, não pode entrar comunista, não pode entrar pessoas com conduta amoral, que era o jeito como ele queria dizer pessoas homoafetivas, né? Então, assim, o Brasil, ele tinha muita coisa que aproximava da Alemanha, né? Não esqueçamos que nessa época, 1937, o Vargas decretou o Estado Novo, então o Brasil vivia uma ditadura que se inspirava no Mussolini, né? Que se inspirava nas ideias dele lá. Então a gente quais, viu? A gente quase chega lá. Aí como é que chama? Os norte-americanos queriam que a gente entrasse, a gente estava enrolando, exigiu deles, aí nesse sentido Vargas foi inteligente, exigiu deles uma grana para poder montar a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Mineradora Vale do Rio Doce. Fizemos as duas coisas e mesmo assim ficamos enrolando. Aí foi quando afundaram dois navios
aí pela costa brasileira, supostamente submarinos alemães, e ficou aquele medinho, né? Será que não foram os americanos? Será que não foram e tal? Oficialmente foram os alemães, certo? Inclusive tem restos de submarinos alemães pelo Atlântico e tal. Mas, enfim, ficou esse medo de que os Estados Unidos meio que declarasse guerra ao Brasil, por o Brasil não declarar guerra aos alemães. Deixa eu ver. E te levo o Dino quando as armas voltarem, mascote. Rony aula top. Ô, bicho, o top mais topzera dos top é o Rony, mas eles dizem que é top, então foi top. Jennifer, qual foi o pior erro dos nazistas? Muito provavelmente ter aberto dois flancos de batalha, né? Na verdade, assim, erro é ser nazista. Ponto final, né? Então, ser nazista já tá errado. Mas, militarmente falando, né, a escolha por abrir dois flancos foi arriscada. Por que digo arriscado? Mas Denis ele não tinha já conseguido derrotar franceses, já tinha assustado ali a Inglaterra, então ele basicamente não tinha mais inimigos no Ocidente. Mas ele não havia consolidado a ocupação sobre esses territórios. Ele teve o olho grande, vamos dizer assim, né? Foi muito esgalamido. Só que, por que ele foi esgalamido? Porque o verdadeiro objetivo dele sempre teve do lado de lá. Sempre foi derrotar a União Soviética, que era o grande centro dos socialistas mundiais. E ele era, né, antissocialista, anticomunista, certo? Então, talvez, se a gente for voltar retrospectivamente, o erro dele tenha sido, inclusive, assinar o Pacto de Não Agressão com a União Soviética para tentar se consolidar no Ocidente. Talvez se ele tivesse declarado logo de cara guerra contra a União Soviética, ele talvez tivesse até recebido apoio de ingleses, franceses e tal. Só que aí a gente entra no reino do se. Aí o se é sempre muito perigoso, tá, Jennifer? Desculpa não poder dar uma resposta mais efetiva. Mas assim, militarmente, se a gente for pegar historicamente, militarmente, o maior erro é abrir dois flancos, né? Conceitualmente, o maior erro é ser nazista. Já ouviu falar da história que os americanos ganharam uma luta com tanques e objetos usados em filmes para enganar os alemães? Não, nunca ouvi essa história, mas deve ter sido legal. Eu não duvido que isso tenha acontecido, não. Eles eram muito espertos. É... Por que o comunismo era tão temido na Europa? Porque a Europa era um continente basicamente de reis até o final do século XIX. Se a gente for botar assim na ponta do lápis, século XIX eu tinha o Império da Alemanha, o Império da Inglaterra, o Império da Itália, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, a Espanha ainda era uma monarquia, a Portugal estava acabando de deixar de ser uma monarquia. Então, para os conservadores monarquistas, o comunismo é a pior coisa que pode acontecer, porque o comunismo parte do princípio de que todos são iguais. E se eu vivo num país de ordem monárquica, eu tenho que acreditar que algumas pessoas são melhores que as outras, né? Então, tipo, por que sustentar um rei? Ah, porque ele é filho do rei anterior. Sim, e por quê? O que é que esse homem está fazendo por mim, né? E aí é que entra esses conflitos de ordem ideológica, tá, Jarles? Deixa eu voltar mais um pouquinho. A Segunda Guerra foi a que mais matou? Foi. E principalmente na Ásia. O pedaço que mais teve gente morrendo, viu, Josué? Foi lá na Ásia. Mais especificamente China e Coreia. Os japoneses foram carniceiros. E quando eu digo a palavra carniceiro, não é exagero, não. Porque os caras botavam pra torar mesmo. Na Ásia, o símbolo do Império Japonês, esse aqui, o Sol crescente, né? Ele é tão odiado quanto a suástica nazista é no mundo. Então, assim, lá isso aqui, meu irmão, é sinal de morte, de estupro sistemático de jovens, de exploração de trabalho de forma praticamente escrava e por aí vai, certo? Eu vejo que é muito esquecido o genocídio dos homossexuais na Alemanha nazista. Sim, Beatriz, muito bem lembrado. Você e Lia estão apontando aí, né? Inclusive, a Alemanha nazista, quem vai morrer, assim, o mais famoso são os judeus e tal, porque foi uma quantidade muito maior. A gente está falando de 6 milhões de pessoas, é muita gente, certo? Mas dentro dos campos de concentração vão morrer 10 milhões de pessoas. Se 6 milhões são judeus, a gente tem 4 milhões aí que são negros, ciganos, homossexuais e opositores do regime. É por isso que a gente vai ter essa meio que ideia boba na cabeça de que na Alemanha todo mundo apoiava o nazismo. Quem era contra morria, irmão. Quem era pacifista.
Você tem padre, você tem pastor em campo de concentração. Então não era só uma ideia de perseguição a um único povo. Era a um único povo, os semitas, mas também a todo mundo que era oposição ao regime, certo? Bem lembrado. Algum país ganhou alguma coisa com a guerra? Mas os Estados Unidos e a União Soviética, né, se tornaram as duas maiores potências econômicas militares do mundo quando acaba, assim. É, e o mundo, acho que o mundo ganhou ao final da guerra por construirmos órgãos de cooperação internacional, né? Foi ao final da Segunda Guerra que nasceu a ONU e a ONU tem uma missão que é manter a diplomacia e tentar evitar conflitos. Óbvio, existem guerras depois da Segunda Guerra? Existem. E não são poucas. Contudo, entretanto, todavia, guerras de esfera global não mais existiram, né? Então, assim, minimamente a ONU tem conseguido cumprir o seu papel, certo? Ela tem vários órgãos e vamos lembrar que a ONU em si não tem poder. O poder da ONU é ser um plenário de conversa. É igual eu dizer assim: ah, o terceiro C é feio. Não, não existe terceiro C. Existem os alunos do. Né? Ah, o terceiro B só tem doido. Não existe terceiro B, existem os alunos do terceiro B. Da mesma forma é a ONU. Não existe a ONU. O que existe são os países que se reúnem no plenário e emprestam a sua força a esse esforço coletivo que tem alguns órgãos, como o Conselho de Segurança e a Organização Mundial de Saúde, que tem sido muito importante no combate à pandemia do coronavírus. Professor, mas eu vi críticas à OMS. É normal. Época de pandemia, todo mundo vai criticar porque ninguém queria que a pandemia existisse, certo? Mas ela tem feito esforços, né, multilaterais, mobilizado pesquisadores em diversos países ao mesmo tempo para tentar ver essas coisas antes. A política da boa vizinhança influenciou o Brasil de certa forma? Eu tinha visto isso no vídeo do fato. Sim, com toda certeza, né? A política da boa vizinhança, ela foi fundamental para a entrada do Brasil. E aí, nessa política de boa vizinhança, encaixemos o Walt Disney, né? É, né, nesse período que a gente tem o nascimento do personagem Zé Carioca, né? É a época que a Carmen Miranda vai para lá. Então, assim, tem até um videozinho de propaganda, como é que os americanos falavam sobre o Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o grande gigante da América Latina e tal, tal, tal. Então, sim, teve influência, porque tem um negócio na diplomacia, sabe, que chama soft power, ou o poder suave, que é, o Brasil era muito bom nisso até pouco tempo atrás, que é aquele cara que é o nice guy, tu gosta dele. Por exemplo, o Brasil era, né, tão bem visto lá fora que durante a Segunda Guerra algumas tropas italianas preferiam se entregar para os brasileiros do que para os americanos, porque eles achavam os brasileiros legais. Pô, cara, esses caras aí são tudo gente bona, né? Joga bola com a gente, não fica com piada, não bota para trabalhar, não sei o quê. Enquanto os americanos, pum, né? Aí em cima. Só os Estados Unidos ganhou muito, Josué. Ganhou muito dinheiro vendendo arma também. E perdeu poucos soldados porque entrou quase no final. Não, perdeu um bocado de gente também. Isso é no caso da Primeira Guerra, Bia. Na Primeira Guerra essa análise seria perfeita. Melhor profeta de Kitik, né? Spoiler do meu diário, era um padre. Vixe! Por falar em diário de padre, Beatriz, né? E todo mundo. Fica uma dica, eu tinha colocado uma lista para vocês na semana passada, 15 dias atrás, na verdade, com uma série de filmes. Entre eles tem um filme que chama Flores do Oriente, né? Que é um filme de produção chinesa, e se passa dentro de um convento a história de um padre, né, e os invasores japoneses, né? E a história toda é dramática porque os japoneses tinham uma prática de estupro sistemático das jovens asiáticas. Então, assim, é uma história pesada, mas é boa. E quem faz o personagem do padre é o Christian Bale, o Batman. Poder de persuasão e influência por meio da técnica. Sim, isso. Soft Power, Soft Power Brasil, Hard Power Estados Unidos. É mais ou menos por aí mesmo, certo? Podemos dar por encerrada essa nossa conversa, senhoras e senhores. Hã?
Ai, é meu foda. Vamos lá, pessoal. Tô atrasado já pra uma aula com o Carlos Henrique, tá? Mil desculpas. Tchau. Beijo. A aula vai ficar gravada e eu vou postar pra vocês no Classroom, tá bom? Vocês são maravilhosos.